aí, pessoal? Fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Vou pegar aí o teste para que juntos possamos fazer a correção dele. Depois eu vou explicar aqui o que vai cair na questão, beleza? Então no teste aí, qual que é a obra mais famosa de Nicolau Maquiavel? O Príncipe. Né? Não é o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é uma obra para... Na verdade ele escreveu para adultos, mas que foi muito mais proveitoso para crianças. Antoine de Saint-Exupéry, francês. O Pequeno Príncipe ali, que visita vários planetas. Essa aqui é uma obra de política, o Príncipe. Inclusive é uma obra que busca mostrar como que funciona a política. É um realismo político, como ela é na realidade. E onde há poder tem corrupção. E o governante que não estiver disposto a se envolver com corrupção, ele não vai conseguir conquistar e manter o poder na perspectiva do Maquiavel. Qual que era a profissão do Nicolau Maquiavel? Diplomata. Diplomata, né? Era um representante ali de Florença. Não estava ali, né, com outros governos, com outros reinos. Estabeleceu uma ponte para poder negociar, comercializar e estabelecer relações políticas entre estados. Qual que é a principal mensagem do príncipe do Maquiavel? A arte de governar e manter o poder. Como conquistar e manter o poder. Para conquistar e manter o poder, vale matar, roubar, mentir, enganar. Se você não estiver disposto a ter virtude, que é a disposição para fazer o que for necessário para conquistar e manter o poder, você não vai conseguir conquistar e manter o poder, segundo Maquiavel. Em O Príncipe, Maquiavel descreve os governantes como devem ser. Como que os governantes devem ser? Astutos e flexíveis. Então você tem que ser bom, não precisa ser mal. Você tem que ser esperto, porque o povo e os inimigos estão a todo momento ali querendo te dar uma rasteira. Você tem que ser astuto e flexível. Flexível porque às vezes será necessário ser bom, às vezes será necessário ser mal. Se você for bonzinho demais, o povo monta em cima de você. Se você for muito mal, o povo quer te matar. Então você tem que saber dosar ali na flexibilidade e ter astúcia para conseguir lidar com a fortuna. A fortuna é o destino, a sorte. A fortuna é uma roda, tem hora que tudo dá certo, mas tem hora que tudo dá errado. Então você tem que saber lidar ali, ter astúcia para poder, em qualquer circunstância, saber como lidar, como agir. Qual é a expressão que foi famosa devido a Maquiavel? Significando o fim justifica os meios. Então conquistar e manter o poder vale. Qual é o período histórico que o Maquiavel viveu? A época do Renascimento. Renascer, florescer da cultura greco-romana ali na Europa, em Florença e Veneza, especialmente na Itália. Você colocou um coisas jogadas e colocou uma coisa. Pois é, eu errei isso aí, acabei não vendo. Qual que é a assim? Não, é Assim. que é. Maquiavel enfatizou a importância do que para os governantes? Poder político. Poder político. Como conquistar o poder político? Qual é o termo usado para descrever a visão pragmática de Maquiavel sobre a política? O fim justifica os meios. Isso aí o nosso. Fiz o realismo político, né? A política como ela é na realidade. Quem é frequentemente considerado o precursor do pensamento político moderno? O primeiro filósofo político moderno? Maquiavel. Qual foi a principal contribuição de Maquiavel para a teoria política? Mostrar como a política funciona na realidade, né? Através da sua obra O Príncipe. Beleza? Agora vamos à matéria que vai cair na bimestral. Qual que é? Vai cair só Francis Bacon. Francis Bacon é um filósofo inglês, viveu no século XVI, representante do empirismo. O empirismo é uma escola filosófica que diz que nós conhecemos graças à experiência sensível, ou seja, graças aos 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? O vasto paladar. Visão, audição, paladar e olfato. Não há nada no nosso intelecto que não tenha chegado senão por meio dos sentidos. E qual era a ocupação principal do Francis Bacon? Era filósofo. Apesar de ele se envolver em política também, como Maquiavel,
Inclusive, ele andou sendo acusado de corrupção, foi até preso. O Francis Bacon. Francis Bacon. Do que? Corrupção? Isso. Depois ele vazou, parou de mexer e começou a mexer com filosofia. Aí ele ficou mais conhecido por filosofia, porque na política ele andava fazendo umas coisas meio. Umas maracutaias que deu ruim pra ele. Fez igual professor. Quem dera, né? Pelo menos se tivesse conseguido entrar nas maracutaias pra ganhar dinheiro, ficar preso um tempinho lá, salvando as gerações futuras aí. Então, qual que é a obra mais famosa do Francis Bacon? O príncipe. O Príncipe é do Maquiavel. O Francis Bacon é o Novum Organum. Isso. Ele se opõe à obra Organum do Aristóteles. Então ele busca estabelecer órgão é um instrumento. Novum é novo, um novo instrumento para conhecer a realidade. Um instrumento que o Aristóteles utilizava era a dedução. Você sabe o que é a dedução? Não. Um método dedutivo. Não. Método dedutivo. Dedutivo. O método dedutivo é um método que vai do geral para o particular. Por exemplo, todo ser humano é mortal. Vocês concordam com essa frase? Todo ser humano é o quê? Todo ser humano é mortal. Mortal? Sim. Uai. Todo mundo que tentou provar o contrário, morreu. Apesar de ter uma galera aí quase derrubando essa tese, né? A galera fazendo hora extra no planeta, né? Ana Maria Braga, Silvio Santos. Todo ser humano é mortal. Isso é uma afirmação geral. Todo ser humano, então é geral. Sócrates é um ser humano. Logo, Sócrates é Mortal. mortal. Então, do geral, você chega no particular. Se todo ser humano é mortal, se Sócrates é ser humano, Sócrates, que é um particular, é mortal. Essa é a dedução. A dedução vai do geral para o particular. O Francis Bacon defende o inverso disso. O Francis Bacon defende a indução. Ou método indutivo. O método indutivo ele vai do particular para o geral. Por exemplo, eu analisei o ferro, percebi que o ferro conduz energia elétrica. Analisei o bronze, percebi que o bronze conduz energia elétrica. Analisei o copo, percebi que o copo conduz energia elétrica. Analisei a prata, percebi que a prata conduz energia elétrica. Analisei o ouro, percebi que o ouro conduz energia elétrica. Analisei o aço, percebi que o aço conduz energia elétrica. Eu fiz várias experiências particulares aqui. Aí eu chego a uma conclusão geral. Qual conclusão geral eu posso chegar a partir dessas análises particulares? Todos os metais conduzem. Os metais conduzem energia elétrica, né? A indução é um pouco mais problemática porque é uma generalização. E essas generalizações muitas vezes são precipitadas. Por exemplo, nem todo metal conduz energia elétrica. A maior parte dos metais. Conduz. Tem uns que conduzem menos e tem outros que nem conduzem, como o mercúrio. O mercúrio não conduz energia elétrica. É um metal? O mercúrio é metal. O mercúrio é líquido também, né? Então, analisando os metais, percebi que os metais conduzem energia elétrica, então eu posso dizer que os metais geralmente são bons condutores de energia elétrica. Então a ciência ela funciona não como método dedutivo, não com dogma, não com verdade absoluta, mas com probabilidade. Se é um metal, a grande probabilidade que seja um bom condutor de energia elétrica. A mesma coisa, por exemplo, se eu falar um africano, eu analisei um africano, percebi que ele tem? O que o africano tem? Nariz largo. Analisei outro africano, fiz várias análises particulares. Eu chego a uma conclusão geral. Todo africano tem? Pau grande. Já viu? Aí eu faço uma análise. Agora outra. Eu analisei um japonês, percebi que ele tem? Outro japonês. Aí eu chego a uma conclusão geral. Todo japonês tem? Então,
ele vai do particular para o geral. Se eu fazer a dedução agora, todo africano tem nariz largo. O negueba é um africano, logo o negueba tem Pele escura. todo japonês tem Olha, Pele branca. o Tanaka é um japonês, logo o Tanaka tem. Então, a dedução vai do geral para o particular, a indução vai do particular para o geral. O Francis Bacon defende qual dos dois? A indução, o método indutivo. O Aristóteles defende a dedução, o método dedutivo. Qual era a visão do Francis Bacon sobre o método científico? Ele defende o método indutivo para a ciência. Por exemplo, um remédio. Como é que a ciência vai funcionar? Está fazendo um remédio. Ela vai testar em uma pessoa, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa. Ela vai ver no final. Qual foi o efeito produzido nesse tanto de pessoa aqui? Nunca vai ser 100%, porque o remédio, eles têm, além de efeito colateral, não é 100% garantido. Funcionou em 90%, 99%, 95% das pessoas testadas. Então faz vários testes particulares até chegar a uma conclusão geral. Se depois de testar os medicamentos eles perceberem que não funcionou, Ou às vezes não funciona só assim. né? Então, mas antes eles vão testando para saber se funciona ou não. Aí os que não tem uma porcentagem alta, esses são descartados. Porque precisa ter uma porcentagem alta, pelo menos 90%. Funciona, né? Para ter um grau de assertibilidade mais alto. Mas nunca é certeza absoluta. Porque a ciência ela não funciona com certeza absoluta. Quem trabalha com certeza absoluta é só matemática e religião. Na matemática 2 e 2 é 4, é exato. Mas na ciência não. Na ciência as coisas são um pouco diferentes. São vários fatores ali que podem alterar o resultado. Os corpos geralmente caem a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas, dependendo da resistência do ar, essa velocidade pode ser maior ou menor. Maior não, mas menor pode. Francis Bacon é frequentemente considerado um pioneiro em qual aspecto da filosofia? O empirismo, que é a corrente filosófica que diz que nós conhecemos graças à experiência sensível. Ou seja, nós conhecemos graças aos 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Qual é o termo frequentemente associado à abordagem do Francis Bacon sobre a investigação científica? Esse método, que é o método indutivo, é chamado também de método baconiano, né? De Francis Bacon. Qual era a opinião do Francis Bacon sobre a influência dos preconceitos na investigação científica? Segundo ele, eles devem ser compatíveis. Os preconceitos e falsas noções, ele chama elas de ídolos. Ídolos são preconceitos e falsas noções que impedem o progresso da ciência. Existem 4 tipos de ídolos que atrapalham a ciência: os ídolos da tribo, da caverna, do fórum e do teatro. Da tribo da nossa natureza, nós somos imperfeitos, por isso nós cometemos erros. Da caverna, depende dos nossos sentidos. Os nossos sentidos, eles nos enganam. Por mais que a fonte do conhecimento seja os sentidos, eles nos enganam. A gente se engana com a visão, às vezes a gente acha que é uma coisa não é. Só para terminar aqui, né? Então, ainda os Bacon escreveu o método de investigação científica. Antes da sua contribuição, ele chamava de método dogmático, que trabalha com verdade universal. Como Francis Bacon denominava as falsas noções que impedem o progresso da ciência? De ídolos. E qual a nacionalidade do Francis Bacon? Ele era inglês, né? Viveu no século XVI. Então, por hoje é isso aí, galera. Eu acho que eu